Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, estudamos, mais ou menos 15 minutos, o primeiro livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Hoje estamos aqui no livro segundo, que trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos, e este livro segundo tem 11 capítulos. Atualmente estamos no capítulo número 4, que trata da pluralidade das existências, e estamos aqui na parte que vai falar das semelhanças físicas e morais entre pais e filhos, não é? Já que estamos falando de pluralidade das existências. Então, quando voltamos no corpo. Este corpo tem pai e mãe. E vamos ver, então, essas semelhanças que trata, não é? Vimos aqui ontem ainda a questão 207 e 207A, que falava, a primeira 207, sobre se assim como há a transferência genética das nossas características físicas, se há transferência também das características morais, os espíritos dizem que não. Depois, de onde vêm as semelhanças morais, que algumas vezes se notam entre pais e filhos, e a resposta dos espíritos são espíritos simpáticos, atraídos pela similitude, pela semelhança de suas inclinações. E muitas vezes essa atração não se deu agora. Já pode ser muito antiga, já podem estar juntos há muito tempo, seja na carne, na família, ou próximos, no mundo espiritual, e os espíritos se reúnem em suas famílias espirituais por essa semelhança, afinidade. Hoje vamos para a questão 208. Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os filhos após o nascimento destes? Resposta: muito grande influência. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos, ou seja, os espíritos que vêm como filhos. Pela educação, não é ensino, não é sala de aula, educação que se faz em casa, valores, não é? Isto constitui para eles, para os pais, uma tarefa. Se falharem, serão culpados. A palavra que ele usa é culpados, mas nós sabemos que esta culpa, na verdade, é responsabilizados. Serão responsáveis. A culpa é um sentimento, quando a pessoa se dá conta que errou, pode sentir culpa. Só que a culpa não liga nada a lugar nenhum, não é positiva, porque não constrói, não repara. Então, o Espiritismo substitui, não é, a culpa pela reparação. E nós entendemos que muitas vezes Kardec vai procurar palavras que até mesmo à época pudessem ser melhor entendidas, no sentido de que nós estamos aqui no meio do século XIX. E ali nós temos uma sociedade extremamente católica, falando aqui na França, e sendo assim, a culpa é um dos pontos principais, não é? Pecado, culpa, penitência. Então, como é que se trata o erro? O erro se trata, ela vai gerar uma culpa, esta culpa vai ter que ser tratada com penitência. A penitência é outra coisa que, junto com a culpa, liga nada a lugar nenhum, né? Porque ninguém repara o mal que faz se penitenciando, se batendo. Não acontece assim. Então, o Espiritismo transforma o pecado em erro.
A culpa em arrependimento e a penitência em reparação. Então, vamos imaginar aqui, não é? Quando ele diz que se falharem, serão culpados. Vão perceber o erro, se sentirão arrependidos e vão ter que o quê? Reparar isto. Senão, na mesma encarnação, com certeza, numa seguinte. Ah, Cristina, como é que isso pode se dar? De várias formas. Uma pessoa que não cumpre com os seus deveres de pai e de mãe pode vir na outra encarnação querendo ser pai e mãe e não conseguindo. Não é? Ou mesmo recebendo um filho que exija, por alguma necessidade, muita atenção de seus pais. É uma outra forma. Vai depender muito do contexto de cada necessitado de reparação, vamos dizer assim, não é? E muitas vezes, por mais que não queiramos, quando percebemos que fizemos algo errado e muito errado, ainda é muito difícil para nós não sentirmos culpa, não é? Ainda nosso, do ser humano que somos ainda. 209. Por que razão pais bons e virtuosos geram filhos de natureza perversa? Em outras palavras, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para animar seu filho? Boa pergunta. Aliás, todas são boas, mas algumas nos tocam mais do que outras. Resposta dos espíritos. Um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos o dirijam por um caminho melhor e muitas vezes Deus o atende. Isto é uma das possibilidades. O espírito está ali, não é? Fez muitas coisas erradas, quer melhorar na sua atitude e pode pedir pais bons. Não seria naturalmente o que ele atrairia pelas suas tendências. Mas ele pede que Deus lhe dê pais bons e Deus concede. Para os pais será uma prova, não é? 210. Podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito em vez de um espírito inferior? Não. Então, não podemos esquecer que a nossa família existe um planejamento reencarnatório. Não podemos chegar aqui, começar a fazer prece e desfazer o que planejamos lá. Então, se, por exemplo, aqui, no caso do que veio na pergunta anterior, não é? Um espírito cheio de dificuldades pede pais bons para que esses pais deem bons conselhos e ele possa fazer escolhas melhores, esse não seria um bom espírito? Então, Kardec pergunta, podem os pais pedir um bom espírito como filho e para não vir um outro? Olha, tudo isso já foi acertado antes. Agora pedir que venha como a gente pede, né? A gente pede sempre assim, que venha com saúde. Mas nós sabemos também que muitas vezes, quando não vem, não foi porque não pedimos, ou pedimos ou não pedimos, também existe planejamento reencarnatório. Senhor, que seja feita a sua vontade. Disse Jesus na cruz, meu alimento é fazer eu a vontade de meu Pai. A vontade de Deus, ela é simplesmente o quê? Perfeita. Ela é perfeita. Aí quero eu decidir melhor que Deus. Eu sei melhor para a minha vida o que é bom para mim do que Deus. Deus é o quê? É só a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Será que ele sabe tanto assim? Será que eu não sei mais da minha vida?
Então, antes de aqui chegarmos, sabemos que no mundo espiritual fazemos o nosso planejamento reencarnatório, nos preparamos para enfrentar as nossas provas, mas é claro que depois vem o esquecimento, para que tenhamos mais mérito nas boas escolhas, vamos dizer assim. E quando forem mais escolhas, bom, teremos demérito. Mas, de qualquer forma, vamos ficar aqui com as boas escolhas. Se lembrarmos, às vezes até mesmo se lembrássemos de certas coisas, poderíamos cair tanto na nossa vibração, por talvez histórias tristes, que nos criariam problemas de fazermos boas escolhas. Poderíamos nos encharcar de desânimo, de revolta. Como agir bem nessa condição, não é? Então, o esquecimento, ele é definitivamente uma grande bênção. Fazemos o planejamento reencarnatório, mas não vamos nos lembrar aqui. Não desta forma, mas vamos sentir. Nós vamos sentir. Se estivermos atentos, se não estivermos distraídos toda hora no celular, temos que parar para pensar na nossa vida, para sentir, para refletir. Porque senão vamos levar a vida de forma automática, e as escolhas podem não ser as melhores, não é? Podemos ter uma tendência a repetir escolhas antigas. Então, para isso que a gente reencarnou, para não ficar repetindo muitas escolhas infelizes lá de trás. Muito bem. Ainda temos uns minutinhos. Então, estamos na 210. Podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito, em vez de um espírito inferior? Não. Mas podem tornar melhor o espírito do filho que geraram e que lhes foi confiado. Esse o dever deles. É porque assim, aquele eu quero, não, aquele eu não quero, eu quero aquele ali, daquela prateleira. Deus enviou, confiou, então é este, não é? Não podem escolher, mas podem tornar melhor o espírito do filho que geraram e que lhes foi confiado. Por quem? Por Deus. Esse é o dever deles, dever. Os maus filhos são uma provação para os pais. É o que nós dissemos há pouco. Questão 211. De onde vem a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, principalmente entre os gêmeos? Resposta dos espíritos. São espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e que se sentem felizes por estar juntos. Muito bem. Vamos a 212. Nas crianças cujos corpos nascem ligados, são aqueles gêmeos siameses, não é? Que às vezes nascem ligados por uma parte do tronco, ou do braço, ou da cabeça, são, não é? Mais difíceis, e antigamente não havia cirurgia para separar. Essas pessoas viviam a vida toda ligados. Então, nas crianças cujos corpos nascem ligados e que possuem alguns órgãos em comum, existe isso, que dificulta, né? Hoje em dia, se fosse separar e tiver uma condição assim, apenas um dos dois será privilegiado, o outro não sobreviverá. E que possuem alguns órgãos em comum, há dois espíritos, ou melhor dizendo, duas almas? Sim, claro, duas almas. Mas a semelhança entre elas é tão grande que faz-vos parecer muitas vezes uma só. Essa ligação que esses dois espíritos têm, até por compartilhar um mesmo corpo. Nós, então, vamos encerrar aqui. Vimos hoje da questão 209, 208
até a questão 212. Muito bem, amanhã estaremos de volta com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.